Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para tudo que vocês estão fazendo, acaba de chegar uma nova informação lá de Brasília. Tá pegando fogo, está bombástico. Todo mundo parou para ver isso aqui. Vamos aqui deixar os créditos para a TV Injustiça da plataforma YouTube. Vocês que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Já deixa seu like, que ajuda nós demais o nosso conteúdo para chegar para mais pessoas e para ajudar o nosso canal também. Comenta aí o que está achando do vídeo, de qual cidade você é, para a gente saber da onde que está chegando nosso vídeo. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo que está pegando fogo, está bombástico. E assista até o final para você não perder essa notícia que acaba de chegar. E vamos para o conteúdo. Ó, Moraes ironiza críticas e diz que juiz não é samambaia jurídica, querendo dizer, não, eu não sou uma samambaia, eu não vou ficar aqui parado, querendo justificar as coisas que ele fez, como se ele fosse um investigador, um promotor. Sim, o juiz muitas vezes, ele deve agir sim como samambaia, ele deve ficar ali quietinho, observando. Ele tem que esperar as coisas chegarem no processo. Ele não pode sair agindo como um promotor, como investigador. Muitas vezes, sim, Moraes, o juiz vai agir como samambaia. Ele vai ficar ali paradinho. Já ouviu falar, Alexandre de Moraes, no princípio da inércia judicial? Então, a gente pode agora apelidar o princípio da inércia judicial de princípio da samambaia. Pois é, princípio da samambaia. Já tem nome, Alexandre de Moraes. E esse princípio da samambaia se chama princípio da inércia judicial. Significa que o juiz ele é inerte. Ele não sai chutando a bola por aí. Ele espera a bola chegar nele. Ele fica paradinho em campo, esperando a bola chegar. Depois que a bola chega, aí ele vê o que ele faz com aquilo ali. Então, sim, Moraes, você deve ser a samambaia, você deve seguir o princípio da inércia judicial, que já existe, né, desde que o direito brasileiro é direito brasileiro. Sempre foi assim, certo? Então, aqui eu não estou inventando, né, nada que está saindo da minha cabeça agora. Isso já existe desde sempre. Né? Fala, não tem que ser uma samambaia, né? Isso não tem nada a ver com o sistema acusatório? Tem a ver com o sistema acusatório, sim. Porque a partir do momento em que você não se comporta como uma samambaia, de que você não segue o princípio da inércia, você fere, sim, o sistema acusatório. Simples assim. Quem dera se o Moraes tivesse sido, né, uma samambaia. É isso? Aí ele veio também com uma conversa de que aquela cariação, lembra? A cariação do Mauro Cid com Braga Neto. Essa cariação, lembra que ele não deixou ser gravada? Agora, se a cariação não foi gravada, como que os advogados depois vão pegar aquilo ali que aconteceu para fazer a transcrição, para fazer as defesas dos seus clientes? Vai ficar só com o que eles viram ali, vai gravar na mente. Ah, não, chegou uma hora que ele falou assim, 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 assado. Aí o Moraes diz que essa cariação não foi gravada para evitar cortes com desinformação nas redes sociais. Ou seja, se o Moraes não deixou gravar porque ele estava com medinho de fazerem cortes, ele agiu dentro do processo com uma finalidade política. Então ele confessou fins políticos para negar a gravação das acariações. Então você vê que ele faz esforço para negar que não age politicamente. Um juiz não pode, não, você não vai gravar essa audiência aqui não, porque alguém pode pegar essa audiência aqui e fazer corte há muitos anos, em qualquer comarca pequena. Só no STF que as coisas não são gravadas. Então, é só o Moraes que tá certão, né? Aí, em algum momento, deixa eu tirar esse aqui, em algum momento, Alexandre de Moraes, ele mostra uma foto. Aí o Flávio Dino pergunta assim,
essa foto aí tá nos autos? Aí o Moraes diz, pô, pior que não. Eu fico pensando assim, a cara do advogado, dois advogados, ouvindo aquele diálogo. Você está no tribunal, seu cliente tá sendo julgado. Em tese, de acordo com as provas que estão nos autos. Aí, do nada, o juiz que está julgando o teu cliente vai falar assim, eu estou fundamentando a decisão de condenação com base aqui nessas provas, inclusive nessa foto, mas essa foto não está nos autos não, tá? Porque ela, poxa, que pena, se perdeu no Zap. Mas eu estou usando aqui para condenar, tá? Vamos ver esse trechinho. Comunicação entre a comunicação entre esses participantes pedindo dinheiro, e o réu Walter Braga Neto teria entregue o dinheiro ao colaborador para que entregasse e financiasse a operação Copa 2022. Não há nenhuma dúvida de que houve a reunião, todos concordam que houve a reunião. Há alegações de que foram tirar foto ou simplesmente conhecer Walter Braga Neto. Não é muito comum no sistema militar, num dia qualquer, alguém, ou militares de patente inferior, dizer eu quero tirar uma foto com o general. Mas a alegação do general. Ministro Alexandre, por favor. Essa foto veio aos autos? Não veio aos autos. A foto se perdeu no Zap, de um Zap para o outro. Agora, há troca de mensagens sobre novidade, vibração máxima, recurso zero. Ele fala, na maior tranquilidade, ele fala, não, poxa, que pena, essa foto se perdeu no Zap. Se você é um juiz minimamente digno, você fala o quê? Puxa, então não deveria estar usando isso aqui para uma condenação. Vou excluir esta parte, vou excluir esta prova dos autos porque ela não foi aos autos. E, portanto, os advogados não tiveram acesso. Mas ele continua ali. Continua, como se nada tivesse acontecendo. E não tem um desgraçado na sessão para dizer assim, parou. Então, se não está nos autos, não está no mundo. Vocês conhecem essa expressão? É muito usada no direito. O que não está nos autos não está no mundo. Isso significa dizer que o que não está no processo, o juiz não pode usar para condenar ninguém. Não está nos autos, não está no mundo. É como se não tivesse acontecido. Não tem um miserável na sessão para falar, opa, parou. Parou, então exclui. Não está nos autos, então exclui. Cadê o Paulo Gonet nesse momento? Disseram que ele tirou uns cochilos aí na sessão, não vi. Cadê o Paulo Gonet para dizer, opa, meu amigão, então vamos excluir isso aí do processo? Não tem um desgraçado para falar isso? Mas, enfim, vocês viram. Então, não é invenção minha, isto aconteceu. Então, no mérito, o Alexandre de Moraes disse que teve prova, sim, de tentativa de golpe de Estado e que houve, sim, atos executórios. Mas que ato executório? Que ato executório? E ele não conseguiu provar, Alexandre de Moraes, ele não conseguiu fazer uma ligação entre Bolsonaro e 8 de janeiro. Que ligação que tem Bolsonaro e 8 de janeiro? Ninguém conseguiu fazer essa ligação. O Gonet também não conseguiu. Não tinha Bolsonaro dizendo para ninguém fazer quebra-quebra. Não tinha nada ligava o Bolsonaro ao 8 de janeiro. Bolsonaro sequer estava no Brasil.
O Alexandre de Moraes ainda disse que um crime não absorve o outro. Por exemplo, digo mais especificamente, crime de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quem é do direito sabe do que eu estou falando. O crime mais grave absorve sempre o menos grave. Porque uma vez que, se você tentou dar um golpe de Estado, isso significa que você tentou abolir o Estado Democrático de Direito violentamente, mediante lá o sistema de golpe, mediante o uso de tanques de guerra, armas, enfim. Então você não pode ser condenado por duas coisas que significam a mesma coisa. Essa tese, inclusive, foi uma das teses usadas pelo Fux. Você não poderia ser condenado pelas duas coisas. Escolha. Ou é golpe de Estado ou é abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Você não pode ser, né, condenado duas vezes pelo mesmo fato. Mas, enfim, ele diz que não, são duas coisas diferentes, só para dar pena mais alta. Aí falou que havia um plano de perpetuação de um grupo político no poder que começou em 2021. Ou seja, ele está dizendo que o Bolsonaro, o grupo político do Bolsonaro, começou a pensar no golpe em 2021. Mas vem cá, 2021 ainda era antes da eleição. Bolsonaro tinha certeza de que ia ganhar. Quer dizer, já estava pensando em golpe um ano antes da eleição. Que ele tinha certeza que ele ia ganhar. Aí ele diz que um desses atos, né, golpistas seriam lives. Live com entrevista. Ele diz que essas lives do Bolsonaro continham desinformação. O Moraes, ele conseguiu criminalizar live. Ele criminalizou o 7 de setembro de 2021. Assim, pelo que eu me recordo, a maior manifestação do Brasil, assim, da história do Brasil. Ou seja, está criminalizando milhares e milhares de pessoas. Milhões, né? Ultrapassou, né? Foi no Brasil inteiro. Ele criminalizou a reunião ministerial de 2022, a reunião com os embaixadores. Ele disse que a PRF foi usada no segundo turno das eleições, embora não tenha demonstrado qualquer ligação com o Bolsonaro. Essa foi aquela alegação lá que eles prenderam o Silvinei Vasquez, lembra? Mas não conseguiu ligar Bolsonaro a nada disso. Não conseguiu um print do Bolsonaro dando ordem para usar a PRF. Não tem nada. Isso são meras ilações. Falou do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas, que, aliás, é um relatório que, inclusive, disse com todas as letras que não tinha como fazer auditoria nenhuma. Como que vai auditar aquilo? Vai auditar como? Não tem ali o voto impresso, não tem como fazer nada ali. Também não deram código-fonte. Falou que o Bolsonaro tinha a ver com o tal do monitoramento das autoridades, que ele foi monitorado, as autoridades foram monitoradas, os kids pretos, aqueles atos de violência em Brasília, ainda em 2022, lembra? Bomba no aeroporto, punhal verde e amarelo, essas coisas todas. Ele saiu colocando tudo nas costas do Bolsonaro, sem dizer, olha, o Bolsonaro está ligado a isso, porque encontramos aqui uma conversa do Bolsonaro em que ele diz isso. Não falou nada. Simplesmente pegou os acontecimentos, botou tudo ali no balaio e falou, isso aqui é culpa do Bolsonaro. Sobre as urnas eletrônicas, ele fala que o Bolsonaro tinha o objetivo de deslegitimar as eleições. A questão é que ele não explica que o Bolsonaro ele já falava disso mais de um ano antes das eleições. Ele sempre falou de urnas eletrônicas, de necessidade de voto impresso, como continuamos falando disso até hoje. E, além disso, você não pode classificar como desinformação
o que é apenas uma opinião política. E o que é pior, interditando o debate, porque você está interditando um questionamento normal e legítimo do cidadão. E eu vou mais além. Ainda que se tratasse de desinformação, desinformação não é crime no Brasil. Então você está condenando um réu por um crime que não existe. Moraes disse que não é normal que um general 4 estrelas do GSI, se referindo ao Heleno, não é normal que o general Heleno tenha uma agenda com anotações golpistas. Tá bom, não é normal. Mas faltou ele explicar que rabiscos e pensamentos numa cadernetinha não são crimes. Pensamento, né, cogitação, ou até mesmo atos preparatórios não são crimes. Ele sabe muito bem que apenas quando há atos executórios, atos de execução do crime, aquilo ali sim, aí dali você começa a punir. Antes disso, não. Atos preparatórios e cogitação, não. Você não pode punir alguém porque escreveu pensamentos no seu caderninho, na sua cadernetinha. O Moraes ainda falou que o Bolsonaro instigava os seus eleitores contra o STF, como se isso fosse algum crime. Bolsonaro nunca instigou ninguém a praticar ato de violência contra ninguém. Aí poderia ser um crime. Mas ele nunca instigou atos de violência contra o STF ou contra algum de seus ministros. As falas dele, do Bolsonaro, contra os ministros do STF, se encontram perfeitamente dentro não só da crítica política normal entre agentes públicos, mas se encontra na realidade mesma. O que o Bolsonaro falava dos ministros era verdade. O STF pratica perseguição, como está todo mundo vendo. Então, você negar que o Bolsonaro possa criticar publicamente os ministros do STF é você reconhecer que só é permitido falar se for para falar bem. Isso aí a gente sabe, né, que tipo de regime que exige que você fale bem das autoridades. Que tipo de regime que só permite que se fale bem, não se permite que se fale mal. A gente sabe que tipo de regime faz isso. E são os mais sanguinários da história. O Moraes citando críticas do Bolsonaro a ele mesmo, o Moraes, e citando também, ele fala de si próprio quando ele fala daqueles planos de assassinato. Imagina um juiz julgando. Pessoal, olha só, quando o juiz ele é objeto daquilo que está sendo julgado, eu acho que é óbvio para qualquer pessoa que ele não pode julgar aquilo, certo? Se ele é objeto daquilo que está sendo julgado, ele tem que se dar por suspeito ou por impedido. A gente tem que falar, olha, eu sou impedido de julgar isso aqui. Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Moraes e defesa da anistia. O deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou nesta segunda-feira o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas pro anistia.
E acho que nesse momento isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo à presidência. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o filho das críticas que venha fazer a Tarcísio, e quem enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.